Salve, salve, segundão do ângulo 2020, o ano do coronavírus aí, da quarentena. Tudo bem com vocês aí, molecada? É o seguinte, pessoal, vou gravar um pré-prova aqui pra vocês pra dar uma força, dar uma moral, dar uma orientada, né? Uma vez que é a primeira prova desse gênero que a gente faz nessas condições aí e tendo de contar com a responsabilidade de vocês mais do que nunca. Ah, mas eu queria colocar para vocês assim que a ideia é eu comentar alguns aspectos aí, sobretudo das aulas, né, que vão compor essa prova e quais são os detalhes, os aspectos mais importantes, né? A gente começou o nosso ano estudando a estética do realismo, então se preparem, porque eu coloquei algumas questõezinhas cobrando de vocês o conhecimento daquela objetividade do realista. Eu e vocês sabemos que o realista frequentemente ele acaba abordando a realidade de uma maneira que a pessoa é desagradável, né? Aparecem algumas imagens que são imagens feias, as pessoas não estão habituadas àquela estética. Por que isso acontece? Justamente por causa desse fato de olhar para a realidade, retratar a realidade de uma maneira objetiva, né? Procurando não sobredourar a realidade. Sobredourar a realidade é idealizar a realidade, é falar que a realidade ela é mais bonita do que na verdade ela é, esse tipo de coisa, tá? Então eu queria que vocês se ligassem nos aspectos do contexto histórico. Acho que tem detalhes aqui do contexto histórico que acabam ajudando vocês a responder a questãozinha. Queria que vocês se ligassem também na ideia dessa valorização grande do cientificismo, tá? É uma marca do realismo. O realismo ele vai valorizar demais as teses dos cientistas, ele vai valorizar demais a ideia do Darwin, a ideia do evolucionismo, ele vai adorar as teses desse cara aqui do determinismo, um cara chamado Hippolyte Taine, que dizia que o homem ele era moldado pelo meio no qual ele morava, no qual ele habitava, e que não tinha saída, ele era resultado da raça, né? Nota que o realista muito frequentemente ele vai assumir o papel do cientista do positivismo aí, do materialismo daquele momento. Então, se não me engano, são duas ou três questõezinhas falando, colocando tópicos, aspectos sobre o realismo e sobre as características da estética realista que vocês têm ali na aula 1. Também queria que vocês olhassem com muito, mas muito carinho a ideia das imagens, dos quadros que os realistas vão pintar durante aquele período, né? São telas como essa tela aqui do Gustave Courbet, ó, preocupa ao artista realista o trabalho, a situação do trabalho entre os mais pobres, as imagens, por isso que eu falei para vocês, as imagens são feias, não existe idealização de ninguém, nem da amada, nem da mulher, nem do homem. Aliás, o homem acaba se revelando, sendo revelado através da análise psicológica, né, profundamente. Ou a análise psicológica do realismo mostra como o homem é vil, é mau, é ruim, ou a ideia do determinismo biológico, a ideia da análise cientificista do ser humano, que classifica o ser humano como se fosse somente um outro animal que aparece no real naturalismo. Então eu queria que vocês se ligassem, porque muito frequentemente grande parte dessas questões aí, quem for para a prova preparado para responder sobre características do realismo e sobre características do naturalismo vai tirar de letra, vai se dar super bem. E vocês perceberam certamente que a nossa prova vai seguir na mesma toada do realismo, só que vamos falar também desse escritor, que é o grande escritor do realismo português, o Eça de Queiroz. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que o realismo em português, em Portugal, começa um pouquinho antes ali, ó, 10 anos. Aqui no Brasil, gente, quem inicia o realismo é o Machado de Assis em 1888.
1781. Mas em Portugal começa antes, porque Portugal estava na Europa e tal, e o Eça de Queiroz é um dos iniciadores, ele é o grande escritor realista português, e na sua prosa, que é uma prosa realista e naturalista, invariavelmente o Eça de Queiroz vai fazer uma crítica contundente à vida burguesa e à falência das instituições do país. Então começam a aparecer personagens que são personagens religiosos, que são corruptos, aparecem a elite portuguesa corrupta e aparece também a pequena burguesia corrupta, corrompida, que retrata a falência das instituições, a falência da igreja, a falência da família, que é uma instituição muito valorizada pela burguesia, e ele cria diversos personagens em que frequentemente esses personagens servem de caricaturas desses tipos típicos, característicos, peculiares da sociedade portuguesa, tá? E aí nesse sentido queria que vocês tivessem muito cuidado com tudo aquilo que a gente estudou sobre o Primo Basílio. O grande Eça de Queiroz construiu em O Primo Basílio a grande obra do realismo, criticando a pequena burguesia de Portugal através desse livro. O tema questiona a instituição do casamento, lembrem-se, porque a Luísa, ela é uma esposa, mas ela é uma esposa adúltera, e nesse contexto a ideia do Eça de Queiroz vai ser colocar a personagem Luísa como uma figura absolutamente manipulável, ó, como essas caricaturas, né, esses bonecos que ele tem aqui. A Luísa lembra muito esses bonecos aqui que são manipulados, tá certo? Ah, por quê, pessoal? Porque ela também é manipulada ao longo do romance, primeiro pelo primo, né, que o primo vai lá, se aproveita dela, que ela é trouxinha, tontinha, aquela, né, mulher romântica, casada, aquele casamento já meio xarope assim e tal. Aparece o primo, todo estiloso, todo bonitão, né, o primeiro amor dela, quer dizer, ela acaba se envolvendo com o primo, e o grande tema do romance vai ser justamente esse envolvimento, o triângulo amoroso e o adultério. E ali está o Eça de Queiroz questionando a instituição do casamento, questionando a instituição da família burguesa portuguesa, e colocando em termos a ideia de que basicamente o realismo vem para destruir os valores do romantismo, tá? Então eu deixei a prova pautada aqui nesse O Primo Basílio. Se vocês derem um Google, derem uma pesquisada, tenho certeza que vão se sair hiper bem nessa provinha no que diz respeito ao realismo português, e o autor que a gente estuda, que é o glorioso Eça de Queiroz. Pelo nosso lado, nós temos também um grande autor realista nas aulas 4 e 5, Machado de Assis. Queria lembrá-los que o Machado de Assis é um mestre da análise psicológica, do realismo psicológico, constrói personagens extremamente complexas, gente, sondando o interior dessas personagens justamente através dessa análise psicológica. Então, Machado de Assis frequentemente vai escrever textos nos quais ele até fica viajando sobre as personagens, sobre o que está se passando na cabeça das personagens, ó, e a própria história fica em segundo plano, são as digressões, são os desvios da linearidade narrativa. Uma outra característica também fundamental do Machado de Assis é a ideia do uso da ironia, tá? Muito frequentemente a gente lê textos do Machado de Assis nos quais a ironia é predominante. E às vezes essa ironia serve justamente para mostrar como que é a sociedade na real, né? Como que a sociedade de certa forma é hipócrita, a sociedade burguesa é falsa, a sociedade burguesa é mentirosa, mas frequentemente a
sociedade marcada por essas aparências aparece revelada na literatura do Machado de Assis, mostrando sobretudo o quê? Mostrando como os personagens são egoístas, mostrando como os personagens são egocêntricos, como os personagens são narcisistas que só olham para si mesmos, só pensam em si mesmos e tal. Até o próprio narrador Brás Cubas, né, o narrador protagonista dessa primeira obra realista da literatura brasileira, é um personagem marcado por esse egocentrismo, por essa ideia, essa capacidade de só pensar em si mesmo, essa incapacidade do altruísmo, né, de se ver projetado na figura dos outros. Então, o Machado de Assis é um autor que desvela, revela esses aspectos da literatura brasileira como ninguém, um dos grandes escritores. E o Machado de Assis, inclusive, critica o Eça de Queiroz, pessoal, porque ele dizia que o Eça construiu a personagem Luísa parece ser um daqueles bonecos manuseáveis, né? É um sujeito que é uma personagem assim que ela uma hora é manipulada pelo Basílio, outra hora ela é manipulada pela faxineira, a governanta da casa, a Juliana, quer dizer, que chantageia a Luísa. Então aparece uma personagem fraca, uma personagem que não tem individualidade. E o Machado de Assis fazia questão de investir nesse psicologismo para reforçar esses aspectos complexos das personagens do realismo brasileiro, tá? Um outro autor também, companheiro aí, contemporâneo do Machado de Assis, foi esse cara aqui, o Aloysio Azevedo, só que o Aloysio Azevedo é um pouquinho diferenciado porque ele não faz análise psicológica, ele é um autor da prosa naturalista, né? Essa visão é uma visão bem mais marcante ainda cientificista, tá? Valorizando a perspectiva da ciência, considerando o ser humano como se fosse um animal, escrevendo os romances dele para mostrar que o ser humano era dominado pelas suas tendências, né, animais, e aí é importante a gente perceber como realça-se nesse tipo de obra o caráter sexual das personagens, tá? É muito comum a gente ter personagens que são personagens influenciadas pelo meio de maneira negativa, de maneira, né, tornam-se trapaceiros, tornam-se cachaceiros, tornam-se prostitutas e assim por diante. E aí existe toda uma degradação moral nesse conjunto de personagens retratados pelo Aloysio Azevedo, né? Se no Machado de Assis, Memórias Póstumas é o grande romance, o romance lançador do realismo no Brasil, entre o Aloysio Azevedo, queria lembrá-los do Cortiço, né, um romance de 1890, um romance marcado pelo espaço, é o primeiro romance de espaço da literatura brasileira, um romance no qual o Cortiço atua sobre as personagens, transforma as personagens, tá? A ideia desse conjunto de personagens também é bastante importante para a gente se ligar, porque é uma galeria de personagens e alguns até conseguem ascender socialmente, ficam ricos. O João Romão se torna um rico, né, proprietário de diversos imóveis na capital, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro. Como é que ele enriquece? Ele enriquece explorando a escrava, a Bertoleza. Tá? Então, o João Romão serve para comprovar a tese, comprovar a ideia de que alguns, aqueles mais aptos, vão se tornar muito ricos, mas a maioria vai ser explorada e vai se ferrar, como é o caso da Bertoleza, tá certo? E alguns têm personagens que, outros também, que também passam por esse processo de degradação moral, gente, que são pessoas que, como moram ali no cortiço, gradativamente também vão se corrompendo. Esse cara aqui é um caso, Jerônimo, né? O Jerônimo, ele no final do romance virou um cachaceiro, só quer saber, abandonou a mulher e a filha, só quer saber de transar com a mulata sensual, a Rita Baiana, com quem ele acaba, né, amancebando, se tornou-se o amante da Rita Baiana, tá? Então, no caráter marcado do naturalismo, eu queria que vocês se ligassem muito dessa proximidade entre o personagem e o animal. Ah, por quê, professor? Porque isso aí acaba caracterizando o livro. Os personagens são considerados
eles são zoomorfizados. Zoomorfismo, sabe o que é, gurizada? Zoomorfismo é quando eu comparo o ser humano com animal, né? Então aparece ali o personagem, aquele lá parece um cachorro vira-lata, aquele lá parece um animal do campo, aquele lá parece os vermes, é um tumulto de machos e fêmeas, aquele lá é um cabrito, saltita como um cabrito, né? E as personagens do Cortiço são comparadas a larvas no esterco, quer dizer, esse aspecto, esse detalhe é um detalhe que diferencia o naturalista Aloysio Azevedo do autor realista Machado de Assis. Tá certo? Então, o que a gente vai encontrar nessa provinha são questões acerca dessas aulinhas e com esse tipo de abordagem que eu coloquei aqui para vocês. Gurizada, um abraço forte para vocês, saudade muita, mais breve, se Deus quiser, a gente vai se reencontrar, né? Um abraço forte e até mais, gente. Boa prova, gurizada.